Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje? Hoje nós iríamos fazer a primeira aula da apostila nova, tá? Apostila 3, o caderno 3, a primeira aula. E a primeira aula, ela fala sobre frase, oração e período, tá? Frase é todo enunciado completo, porém que pode não ter verbo, tá? Isso é frase. Aí nós temos vários tipos de frase. Já a oração é todo enunciado e que contém verbo, tá bom? Isso é oração. E período? Período, quantos verbos eu tiver, são quantos períodos eu vou ter, tá? Vou explicar melhor tudo isso. O que seria frase, então? Aqui na página 3 tem assim. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, ou seja, um ponto pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, né? Não é necessário haver verbo. Então, numa frase pode ser, por exemplo, socorro, oba, né? Isso pode ser uma frase, não tem verbo, é um enunciado, tem o sentido completo, então é uma frase, tá bom? As frases, elas podem ser declarativas, tá? A declarativa, ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa, tá? Quando é afirmativa, quando está afirmando algo, certo? O curso termina esse ano, estou afirmando. O curso não termina esse ano, estou negando, então é negativa, né? Declarativa afirmativa ou declarativa negativa. Aí nós temos também frases interrogativas, que interrogam, fazem perguntas. O emissor dessa mensagem, ele interroga. É quando a gente quer fazer alguma pergunta, tá? Você quer comer? Você quer vir para a escola hoje? Você está bem? Né? Ela soa diferente, ela tem uma entonação diferente. E no final dela, nós temos um ponto de interrogação, tá bom? Nós temos também as frases exclamativas. As frases exclamativas, geralmente, elas se manifestam, são marcadas pela manifestação de sentimentos, tá? De emoção, de raiva, tristeza, né? De alegria. Por exemplo, se eu dissesse, que lindo, né? Olha só como eu falei diferente. Não é o mesmo que se eu dissesse lindo ou que lindo, né? Seria um ponto final. E toda essa entonação nós devemos ao ponto no final dela, que é o ponto de exclamação. Eu estou exclamando, né? Frases imperativas. O emissor dessa mensagem emite uma ordem, um conselho, um pedido ou uma proibição. A frase imperativa, ela indica, por exemplo, não faça o almoço, não fique sem máscara, certo? Pode ser entendida como um pedido, como um conselho ou como uma proibição. E ela sempre vem com um ponto de exclamação também no final, tá bom? Frases optativas. As frases optativas, o emissor da mensagem expressa o desejo sobre algo, por exemplo, que Deus te acompanhe, né? São optativas. Muitas felicidades nessa nova fase. Pode vir com o ponto de exclamação e pode vir com o ponto final. Vai depender do tom de voz, da entonação, de como ela é produzida, tá? E aí nós temos também na página 4 sobre oração. Oração é todo enunciado completo que contém verbo, tá? Tem que ter verbo para ser oração, tá bom? Aí nós temos acabamos finalmente, né? Acabamos é o verbo acabar. Assim, outros exemplos de oração são quando se tem verbo, é oração. Quando não tem verbo, é classificada como frase, tá bom? Nós temos tipos de orações. As orações, elas podem ser coordenadas, tá? As coordenadas é quando, por exemplo, em uma mesma frase eu tenho dois verbos. O período, por exemplo, nós vamos classificar período simples quando numa frase, numa oração, eu tenho um verbo. Quando eu tiver dois verbos ou mais, eu tenho um período composto, tá? Um verbo, um período simples. Dois verbos ou mais, período composto, certo? Então, as orações coordenadas e subordinadas, elas dependem desse tipo de período. Por exemplo, só pode ser oração coordenada ou subordinada quando em uma mesma frase eu tenho mais de um verbo.
E uma oração precisa da outra para existir. Quando uma precisa da outra para existir, é chamada de subordinada. Ela depende da outra para ter sentido completo. Por exemplo, é possível que Juliana não faça a prova. Quando eu disse é possível, já tinha um verbo. O verbo ser, é. E quando eu disse que Juliana não faça a prova, o verbo fazer, faça, também outro verbo. Então, tem um período composto, 2 verbos, em uma mesma oração. Mas para ter sentido completo, eu precisei ler a frase toda. Tanto essa oração quanto essa oração, que tinha um verbo, tá? Cada frase é uma oração. Então, em uma frase, se eu preciso da outra para existir, quer dizer que ela é uma oração subordinada. Ela depende da outra para ter sentido completo. E quando ela não depende da outra para ter sentido completo, é chamada coordenada, tá? Como, por exemplo, se eu dissesse, fomos ao congresso, apresentamos o artigo. Tem 2 verbos, mas se eu dissesse só fomos ao congresso, tinha sentido, não precisava do restante da frase para ter sentido completo. Então, é chamada de oração coordenada. Ela é independente. Quando ela precisa da outra, é subordinada, tá bom? Sobre as orações, sujeito, predicados, termos essenciais da oração, eu vou falar nas nossas próximas aulas, tá bom? Para não tumultuar a cabeça de vocês e falar muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. E vocês vão fazer apenas a atividade 1 e a 2, tá? Na atividade 1, vocês vão resolver assim. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Então, vocês vão escrever embaixo na linha. Frase, quando não tiver verbo. Oração, quando tiver verbo, tá? Quando a frase tem verbo, você vai escrever oração. Quando a frase não tem verbo, você vai escrever frase. Só isso que você vai fazer na número 1. E na número 2, você vai indicar quantas orações são formadas esses períodos aqui, tá? Cada oração dessa aí, cada frase, tem verbos. Às vezes tem um, às vezes tem mais de um. Então, você vai escrever se o período... Se tem 1, 2, 3 períodos, tá? Se tem 1 período, se tem 2 períodos, se tem 3 períodos, é isso que você vai escrever na número 2, tá bom? Vocês só vão fazer o exercício 1 e 2 hoje, da página 6 e 7. Exercício 1 e 2. Assim que vocês terminarem, me manda a foto, tá bom? E procura ler o conteúdo um pouco antes, tá? Pra lembrar do que a prof falou aqui no vídeo, ok? A número 3 não é pra fazer hoje. Tá bom? Beijo e boa aula!